Viva, bem-vindos à Hora da Verdade, um programa semanal de entrevistas em parceria entre a Renascença e o Jornal Público. O nosso convidado desta semana é Paulo Mateus, o novo presidente do Conselho Diretivo da AGIF, a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, sucedendo a Tiago Oliveira. Paulo Mateus foi vogal do Conselho Diretivo desde 2019, mas esteve na Comissão Instaladora da agência, é engenheiro florestal, fez parte da Comissão Técnica Independente do Incêndio de Pedrógão Grande, em 2017, trabalhou também na Direção-Geral dos Recursos Florestais e no Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. O meu nome é José Pedro Frazão, comigo nesta entrevista estará a jornalista Helena Pereira. Bem-vindo, obrigado por estar aqui connosco no Hora da Verdade. Quando foi nomeado, agora nesta nova função, passando de vogal para presidente do Conselho Diretivo, o Ministro da Agricultura, que no fundo o nomeou, deu-lhe algum encargo, algum caderno de encargos específicos a quando dessa nomeação? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar aqui convosco, é um gosto. É importante também dizer que a comunicação social, para nós, a AGIF, é um parceiro insubstituível. Portanto, temos na comunicação social, vemos na comunicação social um aliado. E para responder, e portanto, muito obrigado por estar aqui, por esta oportunidade. Vejo esta oportunidade como uma possibilidade de dar um contributo neste caminho, que é resolvermos, ou tentarmos resolver, o problema dos incêndios rurais em Portugal. Ou nas vésperas de ser nomeado como presidente da AGIF, tive realmente uma conversa com o Sr. Ministro e aquilo que combinámos foi seguirmos o caminho que vinha sendo percorrido até então. Um caminho que foi iniciado em 2017, não é? Com os grandes incêndios que aconteceram naquele ano dramático, os de junho e depois os de outubro. O ano de 2017 foi especialmente dramático porque morreu muita gente, morreram 119 pessoas, nunca tal tinha acontecido em Portugal. Também ardeu uma área brutal, foram mais de 500 mil hectares. Ora, 500 mil hectares são 5.000 quilómetros quadrados, o que equivale à área do Algarve. Portanto, o que aconteceu em 2017 foi inigualável, foi de facto muito preocupante. Por causa disso, foram constituídas na Assembleia da República as comissões técnicas independentes. Eu tive a honra de participar na primeira, como já disse na introdução, aquela que analisou os incêndios de Pedrógão e limítrofes, e essa comissão técnica independente traçou o caminho. Chegou à conclusão de que o caminho que vinhamos trazendo até então entrou em falência, não respondia ao grande problema que tínhamos, nomeadamente um problema gravíssimo com os eventos extremos, com os incêndios brutais que, entretanto, aconteceram, e delineou um novo paradigma. Mas passaram já 9 anos desde Pedrógão. Hoje em dia, quando toma posse deste cargo, as prioridades certamente são diferentes em relação àquelas onde se encontrava a agência ou toda a reflexão em 2017. O ano passado foi um ano difícil, foi um segundo pior ano em termos de área ardida desde 2015. Qual é que é a prioridade que tem neste momento? Os princípios mantêm-se os mesmos. Nós, em 2017, iniciámos o tal caminho que lhe estava a explicar e a construção desse caminho demora anos. Aquilo que perspectivámos enquanto AGIV foi que construíamos este caminho, portanto, delineávamos este novo sistema num prazo de 10 anos, começar em 2020 e a terminar em 2030. E nós estamos a meio do percurso. Naturalmente que muita coisa aconteceu, há ganhos, não é? Durante este período,
há também, ou mantêm-se também, algumas fragilidades. O que é que tem sido mais difícil? O que tem sido mais difícil é a mudança, não é? É o processo de mudança. Tudo o que é passar por um novo paradigma, uma nova forma de pensar o problema, traz atrás de si novos procedimentos, novas formas de fazer as coisas, e as instituições, os agentes, estão muito habituados a fazer o que tradicionalmente sempre fizeram, e, portanto, esta dificuldade de mudar e de se adaptar a novas realidades é aquilo que é mais difícil. Eu, quando digo o novo caminho, é bom explicar qual é este novo caminho, não é? Nós, no caminho anterior, privilegiámos, durante muitos anos, não só, mas privilegiámos a supressão, não é? O combate. Mesmo em termos de orçamentos, durante muitos anos, a ênfase, mesmo no plano anterior, o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, privilegiava as medidas de combate, não é? Relacionadas com a supressão. Este novo paradigma, este novo caminho, não escamoteando a necessidade de termos um combate robusto, mas privilegia tudo aquilo que é a prevenção, não é? Prevenção vista em sentido lato. Mas o seu antecessor, na última entrevista que deu aqui no Hora da Verdade, que foi em 2024, queixava-se que o Governo estava a dar menos meios, menos dinheiro para a parte da prevenção do que no passado. Portanto, houve aqui um desinvestimento ou não? Como é que correram estes últimos anos? Em 2024, de facto, houve, mas foi por razões processuais. Houve não foi um desinvestimento, não houve uma contabilização tão grande de investimento na parte da prevenção. Já em 2025, já retomamos o caminho. Portanto, o orçamento global, neste momento, anda à volta dos 600 milhões de euros para prevenção e combate, e está muito equilibrado neste momento, 50% mais ou menos, não é? 50% para prevenção, 50% para combate. Agora, não temos tudo contabilizado ainda, portanto, há aqui orçamentos que ainda não conseguimos apurar, e, portanto, o esforço continua, mas a tendência é de cada vez mais apostarmos nas questões da prevenção e, portanto, mudarmos, não é, esta visão, porque temos consciência de que o problema, o fogo, há uma frase do Stephen Pine, um cientista americano, que diz que o fogo é a síntese do contexto. Ora, o fogo é a consequência de um contexto, e o que nós temos que resolver é o contexto, não é o fogo, não é? Portanto, para não termos estes fogos dramáticos, a gente tem que resolver o contexto. Mas, e aqui também entra a questão do novo paradigma, o fogo faz parte do nosso ecossistema mediterrâneo, com influência atlântica, mas faz parte. A gente não, se nós excluirmos o fogo, nós vamos ter mais fogo adiante. Portanto, e esta mudança de pensamento, que é subtil, mas que é difícil de encarar. Por exemplo, nos últimos 6 meses, o que é que se avançou, por exemplo, na utilização do chamado fogo bom, digamos assim, na gestão das pastagens, na floresta, na conservação da natureza? Muitas vezes há a indicação de que esse recurso é usado de forma muito tímida. Sim. Nos últimos 6 meses, só para balizar desde basicamente o início do ano, que foi o início do ano que já falaremos, marcado também pelas tempestades de inverno, mas o que é que se avançou nesta questão da utilização do fogo? Olha, nos últimos 6 meses foi definida uma meta pelo Sr. Ministro da Agricultura para a utilização do fogo bom, do fogo controlado, da ordem dos 5.000 hectares. Nós não temos ainda os dados apurados relativamente àquilo que foi feito, mas o que sei, porque converso com as pessoas, é que não estará muito longe disso. Portanto, há muito trabalho feito nessa área. Mas estes 5.000 hectares também deixam-me dizer que não são ainda suficientes. Não é? Eu, quando falo em fogo, também falo num fogo associado à pastorícia, não é? Porque as coisas estão muito interligadas. E, portanto, nós temos que, cada vez mais, utilizar o fogo bom, não é? Contrapondo com o incêndio, não é? Que é o fogo mau, o fogo bom em larga escala. Portanto, essa é uma das prioridades. Essa é uma das prioridades da AGIF, portanto, não é? Para também ir à sua questão inicial, é preciso aumentar, é preciso gerir combustível em larga escala, porque ao gerirmos combustível estamos a diminuir o risco, ao diminuir o risco estamos a atrair investimento, portanto estamos a criar condições para que haja atividade
no território. Quando falo em atividade, não falo só de floresta, nem de pastorícia, nem de agricultura, falo também de turismo, falo de energia, biomassa, por aí fora. Mas o que a gente tem é que atrair atividade. Se atrairmos a atividade, vamos resolver aquela questão que falava um bocadinho do contexto inicial. O nosso contexto nacional é um contexto de muito abandono, não é? De muita falta de gestão. Não é? Temos uma produtividade primária muito elevada, portanto a vegetação cresce com muita rapidez. Tomara os nórdicos terem esta produtividade, mas o que é facto é que se nós não gerirmos esse combustível, ele vira-se contra nós, porque o fogo vem e vai. Deixa-me só perceber, estes 5.000 hectares é a meta para este ano 2026? E é o mais elevado desde o início da AGIF? É o mais elevado desde o início da AGIF. E em que zonas é que esse fogo controlado escolheram fazer? É sobretudo nas zonas norte e centro, não é? Em zonas de montanha, norte e centro do país. A AGIF defende um modelo em que há uma força rural, pública e privada, dedicada à proteção das florestas, que apoie um Estado-Maior que coordene, comande e controle operações de combate a incêndios complexos. É assim um modelo, e eu pergunto-lhe, isto está a funcionar verdadeiramente? Não é, esse modelo não é uma novidade. Esse modelo, na realidade, já estava perspectivado pela Comissão Técnica Independente de 2017, não é pela primeira. Estamos a falar aqui de duas realidades. Aquilo que foi chamado do PSIR, é a proteção de pessoas e bens, e outra realidade que é a gestão do fogo rural, portanto, aquilo que fala, não é? Uma está mais relacionada com tudo que é a proximidade urbana e outra é o tal fogo no monte, não é? Aquilo que entendemos como útil é que haja uma força, de facto, especializada, independentemente das entidades. Não estamos a falar aqui de entidades, não estamos aqui a segregar entidades, não é bombeiros para um lado e bombeiros para o outro, não é nada disso, não é? O que queremos é equipas especializadas, devidamente formadas, qualificadas, para resolverem e para endereçarem o problema de um lado e do outro. Duas forças no combate? Duas forças especializadas no combate. No combate e durante todo o ano. Não é? Portanto, estas forças, porque estamos a falar, tanto de um lado como do outro, combate e prevenção. Não é? Tanto no lado da proteção de pessoas e bens, também é preciso fazer prevenção. Também é preciso fazer as limpezas à volta das habitações, das vias, não é? Tudo isso é prevenção do lado desta componente da proteção de pessoas e bens, não é? Da PSIR. E do outro lado também temos de ter a prevenção durante, não é? no inverno, tanto com aquilo que eu já referi, o fogo controlado, outras formas também, outras ferramentas, a maquinaria, por aí fora, portanto tudo aquilo que reduz o combustível para atrair o tal investimento, diminuir o risco e atrair investimento, e portanto temos que ter equipas especializadas. Não quer dizer que não haja equipas que têm a especialidade nas duas áreas, não é? Agora depois compete a quem tem o comando de alocar os meios especializados para um lado ou para o outro. Mas isso está muito segmentado em Portugal. A operação para um lado, prevenção para o outro, certo? Pronto, por isso é que nós temos um sistema de gestão integrada de fogos rurais, não é? Porque as coisas são os dois lados da mesma moeda, não é? Prevenção e o combate não podem funcionar um sem o outro. Mas dá a ideia que chegamos ao verão e passa tudo para o lado da proteção civil e suspende-se a questão da gestão integrada de fogos. Pois, mas não pode ser, e por isso também vos peço ajuda, porque o papel da comunicação social aí também é muito importante. Normalmente o fogo só aparece no verão. Era muito importante que tivéssemos peças jornalísticas no inverno, com o fogo controlado, a acompanhar, por exemplo. Nós há 15 dias, foi no dia 28 de maio, tivemos um workshop de jornalistas, dedicado aos jornalistas. Eu tive o gosto de estar presente e foi muito interessante. Foi coordenado pelo jornalista o Francisco Sena Santos e foi muito, muito interessante, porque equacionaram-se as mensagens, equacionou-se esta realidade, esta dupla realidade, não é? E o papel também da comunicação no passar da informação sobre estas duas realidades. E falámos também muito na forma como a comunicação é feita. E no verão, sobretudo nas televisões, e foi dito, e eu repito, e já agora, no fundo, também faço um apelo para que não se passem imagens de fogo na televisão.
porque já está provado que essas imagens de fogo são contraproducentes. Podem potenciar comportamentos menos próprios. Incentivar. E, portanto, isso é um apelo já agora que estou aqui. Gostava de ainda aqui dar um toque mais profundo nesta questão, porque, efetivamente, o que está a dizer é um modelo que não existe. Ou seja, quando a Proteção Civil... nós a partir de agora vamos começar a falar muito mais mediaticamente, é verdade, mas também no discurso político em relação aos dispositivos de combate. O que está aqui a sublinhar é que o dispositivo de combate deve ter duas dimensões e aparentemente só há uma, certo? Aparentemente, porque na realidade a Proteção Civil, portanto todo o dispositivo de combate já lida com as questões da prevenção. Neste novo sistema. Mas é possível fazê-lo com as instituições atuais? Eu acho que sim. Ou uma reorganização das instituições? Eu acho que sim. Aliás, o mandato da Comissão Técnica Independente foi muito claro nesse sentido. É aproveitar todo o conhecimento do passado, porque as coisas não começaram em 2017. Até 2017 houve muito conhecimento, quer na parte da prevenção, quer na parte do combate. E, portanto, não é deitar fora, não é fazer uma borracha, apagar tudo aquilo que foi a aprendizagem do passado, não. É pegarmos nas instituições que temos, nos bons técnicos que temos e potenciarmos... Mas tem duas dimensões. Tem dois volantes este carro? Não. Ou seja, tem a AGIF por um lado e a Autoridade Nacional de Proteção Civil por outro? Não. Então quem gera o processo? Não. A AGIF, então vamos voltar ao princípio, se calhar. A AGIF foi criada também por iniciativa da Comissão Técnica Independente. Não é? A Comissão Técnica Independente o que sugeriu foi um novo modelo, que eu já expliquei minimamente, um novo modelo, portanto este novo conceito, e disse assim, para construirmos este modelo, não é? E precisamos de tempo, é preciso uma entidade que coordene. Não é? É preciso uma entidade que primeiro garanta que o modelo se mantém, que o construa e que coordene as diferentes entidades como se fosse um maestro. Portanto, é um maestro silencioso, mas é um maestro que está preocupado em fazer brilhar cada uma das entidades que trabalham neste sistema. E a Proteção Civil é uma delas. Fundamental. A Proteção Civil, o Instituto de Conservação da Natureza, a GNR, são as três que intervêm mais, mas o sistema é muito complexo, como sabe, portanto há muitas entidades que estão envolvidas e todas elas são importantes, têm o seu papel. E a AGIF o que faz é ser maestro. Portanto, é importante que se perceba o papel da AGIF neste como é que sistema. está a relação da AGIF com o Corpo de Bombeiros? A AGIF já referiu a fraca incorporação do conhecimento disponível na decisão operacional de combate, muito claramente o conhecimento da ciência. O que sabemos sobre o fogo que não está a ser usado pelos bombeiros? O fogo não está a ser usado? Não, o que sabemos sobre o fogo que os bombeiros não estão a saber usar esse conhecimento. Ok. A relação da AGIF com os bombeiros, eu já o disse, todas as entidades são absolutamente indispensáveis, todas elas, não é? Se fizermos aqui assim o paralelismo com a orquestra, qualquer instrumento é absolutamente essencial para que a partitura e a melodia saia conveniente. E os bombeiros são essenciais. Portanto, não há aqui nenhuma clivagem entre a AGIF e os bombeiros. Não pode haver. Os bombeiros têm o seu papel, têm o seu conhecimento, têm a sua formação. Agora, é aquilo que eu lhe dizia no princípio, quando me perguntou pelas dificuldades. Nós estamos numa mudança. E esta mudança não é com o estalar do dedo que se efetua, não é? A gente tem que ter muito respeito pelas entidades, temos que ter muita paciência e temos que fazê-los compreender que estamos num processo de modificação porque o sistema anterior entrou em falência. Com o sistema anterior a gente não conseguia resolver o problema. E, portanto, das duas uma, a gente consegue gerir o combustível e com isso voltar a introduzir o fogo na paisagem porque faz parte dos ecossistemas, portanto, com respeito, não é? Naturalmente. Ou então a gente vai voltar sempre atrás ao modelo anterior e não resolvemos o problema. Mas todos os anos... E os bombeiros estão nesse caminho também. Eu agora vou ter também conversas com a Liga, com os próprios bombeiros, portanto teremos que conversar para nos sintonizarmos. Mas todos os anos há notícias de que os bombeiros falham na forma como atacam o fogo. Falham nos casos, não falham noutros, não é? Quando estamos perante... Não nos podemos esquecer que o ano passado foram 41 incêndios que foram responsáveis por 91% da área ardida, não é? Portanto, estamos a falar de um universo muito, muito pequeno. Então, e os outros? Os outros 8.600, não é?
todos os outros foram resolvidos, não é? Foram bem resolvidos. E quem é que esteve na linha da frente para resolver todos os outros? Foram os bombeiros. Mas há conhecimento, hoje em dia há muito conhecimento, há cada vez mais conhecimento sobre comportamento de fogo, regime de ventos. Esse conhecimento está todo disponível para os bombeiros e eles estão a utilizá-lo? Este conhecimento está disponível. Este conhecimento tendencialmente vai sendo cada vez mais aproveitado, mas temos um caminho ainda grande pela frente, não é? Portanto, há muita aprendizagem, há muita qualificação a ser desenvolvida, seja ao nível operacional, seja ao nível de qualificações superiores. Nós, o ano passado, já formámos 150 técnicos de nível superior com as microcredenciais que foram certificadas ou credenciadas pelo sistema, portanto, mas estamos no processo. Não é? É curioso que o ano começou com uma mensagem de ano novo da AGIF, Sim. que colocava uma pergunta: se em 2026 haverá mais partilha de informação, reforço do planeamento conjunto e formação. É fácil perguntar, já tem a resposta? Quando me perguntou pelas prioridades, essa é uma das prioridades agora para o verão, portanto, da AGIF. E por isso tenho estado a desdobrar-me também em contactos com a ANEPS e com as outras entidades, porque esse conhecimento é um conhecimento de antecipação dos eventos extremos, é um conhecimento que existe em Portugal, portanto temos técnicos qualificados para isso, agora temos que os coordenar, não é? Temos que, lá está, mais uma vez, temos que fazer tocar a orquestra convenientemente. O cenário... Diga. O cenário dos especialistas aponta para um ano difícil, para um verão difícil. O MAI já disse que pode ser um verão terrível. Qual é a sua expectativa como Presidente da AGIF? As tempestades abalaram a prevenção, o que estava a ser feito de prevenção, ou aceleraram-na? O que é que ainda pode ser feito nesta altura? Ora bem, eu de facto, este ano também acho que vai ser um ano desafiante. As perspectivas meteorológicas, eu fiz durante uns anos fogo controlado, e eu tinha para mim que a 3 dias a gente tinha podia ter quase a certeza do que ia acontecer, a 3 dias, a 5 dias com alguma probabilidade, mas para além disso é muito difícil fazer previsões. Naturalmente que pode haver tendências, grandes tendências, mas são um bocadinho na área da especulação neste momento, não é? Portanto, nós o que temos que fazer é em cada dia estar muito atentos ao que está a acontecer e o que vai acontecer no curto prazo e termos essa capacidade de antecipação, não é? Portanto, que é aquilo que também no passado a AGIF se esforçou por fazer e por influenciar as entidades em fazê-lo. Portanto, o verão pode ser desafiante se tivermos períodos de ondas de calor, não é? Portanto, prolongados, como tivemos ano passado, não é? Ano passado acho que foram 19 dias com muito calor, com umidades baixas, temos ventos, pronto, as condições meteorológicas, se forem adversas, durante um período alargado temos menos capacidade, não é? de resolver os incêndios que são potenciados por isso mesmo. E a situação não pode ser pior por causa do que aconteceu na zona centro, a devastação e a limpeza que dificultou, não é? Porque... Claro, sim. Na zona centro, naquela zona da área afetada, não é? Vamos chamar-lhe Leiria, não é? Sim. Mas que vai até à Beira Baixa. Toda aquela zona está muito, muito, muito difícil, não é? É um problema grande, porque temos muitas árvores partidas. O que é que foi limpo ou não foi limpo nessa zona? Muitas áreas caídas e vamos demorar anos a limpar aquilo tudo. Anos? Anos. Vamos demorar anos. O que há a fazer neste momento é definir prioridades. E, portanto, deve saber que foi instituído o CIPO, não é? O Comando Integrado de Prevenção e Operações, que é liderado pelo Comandante Elísio Oliveira. E o que estão a fazer é definir, nós participamos também com planeamento estratégico, e o que estamos a fazer é definir prioridades. A primeira prioridade foi a desobstrução dos caminhos, era absolutamente, é lógico, não é? Para se poder intervir é preciso que os caminhos estejam disponíveis, e isso está praticamente feito. A prioridade seguinte é fazer essa limpeza nas zonas de maior risco e no interface urbano-rural.
portanto, onde há pessoas. Portanto, é aí que as Isso prioridades... está a ser feito devidamente, a seu ver? Há já uma iniciativa que facilita muito, que são as OIGPs 2.0, e que permitem às entidades gestoras das OIGPs atuarem, portanto, em benefício dos proprietários, e, portanto, isso está a acontecer. Agora, não sei se já foram àquela zona, mas aquilo não vai ser fácil, não é? Não é fácil em Portugal, como não foi fácil noutros países que tiveram problemas semelhantes, não é? E que demoraram anos a resolver aquela cara de combustível. Portanto, o que é que há a fazer neste momento? Há que ter muita atenção em não fazer fogo naquela zona. Portanto, temos que ter muita vigilância, muito patrulhamento, GNR, Polícia Judiciária. Temos que informar as pessoas, portanto, para além de todos os comportamentos que devem ter relativamente ao fogo, portanto, evitá-lo. A questão da maquinaria também deve ser utilizada só em dias onde o perigo de incêndio, e o IPMA faz isso diariamente, não é? Portanto, estabelece os níveis de perigo e informa, portanto, que permite informar se é possível ou não utilizar a maquinaria. E depois é importante também alertar as pessoas para o que devem fazer se por infelicidade tivermos um fogo, não é? Portanto, tudo aquilo que são questões relacionadas com os refúgios, com as medidas que têm que ser feitas de proteção própria das habitações. Portanto, há um site que tem todas essas informações, que é o Aldeia Segura, Pessoas Seguras, e é muito importante seguir as instruções das autoridades. Só uma questão em relação à limpeza das florestas ainda. Até às tempestades deste inverno, um dos grandes debates sobre a limpeza de terrenos enfim, a retirada do combustível tinha a ver com os recursos, com a mão de obra disponível. Muita gente queixava-se que não havia ninguém. O simples proprietário, queixava-se que não tinha ninguém para o ajudar a fazer, nem sequer às vezes pagando. Agora surgiu neste contexto, aliás, este sistema das OIGPs e também os vales, não é, de 1.500 euros para limpar. Parece-lhe que é um projeto que está a ser testado e que pode ser implementado em todo o país, no sentido de ser um projeto piloto que, resultando, por exemplo, neste processo de curto prazo, pode ser alargado a todo o país? Eu gostava que sim, sinceramente, mas aquilo que refere da mão de obra, da falta de mão de obra, é uma realidade, não é? Uma realidade nacional, e, portanto, temos que ser um bocadinho inventivos, não é? Para resolver, ou para as tais limpezas. Por isso é que eu falo de que há questões estruturais que têm que ser resolvidas. Precisa da imigração para isso? Precisamos de imigração para isso. Muito? Ou pelo menos ajuda. Não sei contabilizar, mas sim, mas tenho noção de que há regiões do país onde a imigração pode dar uma boa ajuda para se fazerem esses trabalhos de limpeza. Então agora, por isso é que eu falo nas questões de gestão de combustível em larga escala. E quando falamos em larga escala, estamos a ultrapassar aquilo que é a propriedade, não é? Aquilo que é os limites, não é? do minifúndio. E para isso é preciso que haja mecanismos para que possamos gerir o combustível em maior escala. É um desafio, não é? É um desafio que há várias possibilidades. Eu acho que há aqui trabalho com instrumentos de política, nomeadamente os benefícios fiscais que devem ser potenciados. Eu lembro-me que desde 1996, na Lei de Bases de Política Florestal, que estão previstos um conjunto de incentivos desta ordem, mas que tardam em chegar ao território. E estou a falar de incentivos no IMI, não é? para evitar também a fragmentação da propriedade. Estou a falar de incentivos, eventualmente, de IRS para quem gera ou para quem se associa, não é? Para que possamos ter escala para gerir, não é? Portanto, aqui o tema é sempre a gestão, e se conseguirmos ter essa gestão, a gente vai resolver o problema estrutural dos grandes incêndios em Portugal. Mas aí está a dizer que não há mecanismos legislativos que permitam que façam esse incentivo real. Estou a dizer que temos que ser mais inventivos nesses mecanismos, sim. O programa do Governo prevê contratos-programa... Essa é mais uma boa medida. Sim. Exatamente, e que estabelece um fio em função daquilo que é feito. Isso. Mas estabelece há 2 anos.
desde 2024. Porque é que isto ainda não avançou? Pois, são as dificuldades próprias do sistema, não é? A mudança que eu falava no princípio, as coisas não acontecem todas quando a gente gostaria que acontecessem, mas a gente não vai perder de vista essas medidas, porque temos que insistir, não é? O senhor estava na AGIF desde a fundação, ou seja, lidou muitos anos com o governo socialista e agora há 2 anos temos este governo de outra cor política. E também com o governo socialista, a AGIF estava na dependência do primeiro-ministro e agora está na dependência do Ministério da Agricultura. Acha que há um desinvestimento deste governo? Não, acho que há uma visão diferente do problema. Diferente em quê? Diferente, eu acho que este governo percebeu que era preciso alavancar a prevenção. E tendo por base esta ideia, eu acho que o que imediatamente pensou foi, então temos que virar isto para a área da agricultura, não é? E, portanto, vamos ver se damos aqui assim um empuxo, não é? Um empurrão nesta área da economia, da agricultura, florestas, pastorícia, para ver se as coisas... O que é que está a ser feito nessa área da pastorícia, por exemplo? O Sr. Ministro avançou com um conjunto de projetos e de avisos, não é? Que potenciam o pastoreio. São medidas recentes, portanto não tenho ainda o resultado dessas iniciativas, mas temos que olhar para o pastoreio, verificar que o pastoreio tem que ter modelos de negócio diferenciados de norte para sul do país. Quando falamos em pastoreio temos que falar na cadeia de valor, não é? Portanto, estamos a produzir para um consumidor, portanto temos que ter uma visão alargada. Quando falamos em pastoreio temos que pensar em campanhas que promovam os produtos pastoris, não é? Portanto, do gado. Portanto, há aqui todo um universo de trabalho que tem que ser desenvolvido, que está a ser iniciado agora. Teve algumas iniciativas no passado, mas tem que ter agora mais potenciado. O Plano de Gestão Integrada de Fogos Rurais tem um Programa Nacional de Ação e, por exemplo, estabelece como objetivo para 2030 um sistema para monitorizar a cobertura e a ocupação do solo e contará com um Sistema Nacional de Informação Cadastral. Vamos à esta questão do cadastro. Há 3 anos e meio, acredita que tudo aponta, ou seja, vê como possível que haja cadastro pronto até 2030? É difícil, não é? É difícil responder. Eu diria que em algumas regiões do país as coisas estão mais avançadas que noutras e, portanto, eu sou tido como alguém que acredita, não é? Que acredita que as coisas vão acontecer. E, portanto, não sei se até 2030. Não é? Nós, até 2030, temos que construir esse caminho. Agora, este é um problema geracional, portanto, a gente tem que ter a perspectiva de que temos que ser muito persistentes. Muito realisticamente, acho difícil. Difícil, mas há metas intermédias que podiam sinalizar se estamos próximos ou não dessa meta. Neste momento, há um incumprimento das metas intermédias para chegarmos a 2030. Não temos essas metas, pelo menos não tenho presente essas metas. Sei que as coisas estão a avançar. A Direção-Geral do Território tem feito, não é, um esforço grande. O IBUPI, a iniciativa IBUPI também é um bom esforço e, portanto, estamos a identificar as propriedades, não é, paulatinamente. As coisas estão a avançar. Segundo sei, estávamos com cerca de 30%, mas posso estar com valores irretos. Mas penso que sim, que estamos nessa ordem de grandeza e, portanto, temos que continuar. Não podemos desistir. Onde está o bloqueio? O bloqueio está naquilo que eu falava no princípio, no abandono, não é? Nós mudamos o nosso território, o contexto mudou completamente. Nós tínhamos as pessoas no território, não é? Beneficiavam, utilizavam o território das mais diversas maneiras, seja na agricultura, seja na floresta, seja nos matos, na pastorícia, e as coisas modificaram-se nas últimas já décadas, não é? Desde meados do século passado, e, portanto, houve muita gente que saiu do território. E ao sair do território, uma vez que também eram detentores das suas pequenas propriedades, essas propriedades ficaram sem gestão. Mas já houve ideias de ser um pouco mais musculado nesta intervenção, no sentido de resolver de uma vez por todas a identificação dos proprietários
proprietários. Para a AGIF, para si em particular, fazia sentido, tendo em conta a urgência que este cadastro tem também para todo o sistema, de ser mais musculado e dar aos proprietários um prazo para efetivamente resolverem esta questão? Olha, nós temos zonas do país com cadastro completado e nem por isso elas deixam de arder. Portanto, a questão do cadastro por si só não é a solução. A solução está na gestão. E, portanto, em termos possibilidade de garantir que há atração económica no território, se houver, e para isso temos que reduzir o risco, não é? Mas se houver essa capacidade, as pessoas naturalmente que vão, independentemente de estarem lá ou não, porque neste momento já não precisamos de estar lá, não é? Mas a atividade tem que lá estar. Mas alguém tem que lá estar também. Mas a atividade é que lá tem que estar, claro que sim, também, não é? Também. Até porque depois, se tivermos estas atividades primárias de que falei já há pouco, depois há todo um conjunto de atividades que são potenciadas, não é? Dos serviços e, portanto, há aqui depois uma onda virtuosa, não é? Que faz ocupar o território. Mas eu diria que o grande problema não é o cadastro, o grande problema é a economia, portanto, é a atração económica. E, naturalmente, que o cadastro se poderia facilitar, não é? Sobretudo para quem incumpre, não é? E, portanto, irmos atrás de quem incumpre, mas se nós tivermos um modelo virtuoso, não é? De atividade no território, as pessoas automaticamente vão cumprir, não é? E, portanto, é por aí que a coisa tem que se resolver. Deixa-me voltar aqui à região centro, quando diz que vai ser desafiante este verão para a região centro. Falámos de prevenção e de limpeza, mas na região centro, e tendo em conta o risco que há, foi pensada alguma medida a nível de combate a incêndios, a nível de posicionamento de meios de outra forma, ou planeamento do reforço dos bombeiros de outra forma, para não ser uma coisa que seja feita só quando começa a arder? Está a ser pensado. E o que é que pode ser feito diferente? E o que é que vai ser feito diferente então para responder ao que puder vir a ocorrer na região centro? Certo. Eu sei que está a ser pensado. Nós temos colegas da AGIF que participam no CIPO e eu sei que nesse âmbito a Proteção Civil está já a antecipar esse problema. É um problema de coordenação operacional e, portanto, há aqui que mobilizar as diferentes entidades que têm forças, sejam elas da própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e estou a falar da FEPS, não é? Da Força Especial de Proteção Civil, seja da GNR, com a UEPS, não é? Que é a Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, da GNR, sejam os sapadores florestais, com os sapadores bombeiros do ICNF, sejam as próprias equipas de sapadores florestais. E, portanto, é com a agregação, e os bombeiros, naturalmente, não é? Nos bombeiros. É com a agregação desses esforços que têm que ser posicionados, não é? Devidamente posicionados em função do risco. E, portanto, é esse o desafio que está a ser colocado na zona centro, não descurando tudo aquilo que é o resto do país. O seu antecessor dizia sobre os bombeiros que se devia acabar com o objetivo perverso, era assim que dizia, dos bombeiros receberem em função da área ardida, porque isso, lá está, introduzia aqui uma perversão no sistema. Pois, essa é a Concorda? Forma atual. Essa é a forma atual, é uma evidência, não é? Portanto, mas não quer dizer que a palavra perversa é que foi um problema, não é? Essa palavra porque não foi entendido como os bombeiros entenderam essa expressão como, então, nós estamos aqui assim a ganhar com isso não é verdade, não é? Isso não é assim. Agora, mas a verdade é que não mudou a forma de financiamento. Pois, o que eu preferia, e continuo, e acho que é uma evolução positiva, era, em vez de estarmos a olhar para o prejuízo, não é? Portanto, para a área ardida, pudéssemos beneficiar quem tem bons resultados, não é? Portanto, era um bocadinho inverter este conceito.
É uma proposta que está em cima da mesa, ainda não aconteceu. Ainda não conseguiram convencer o poder político. Temos que falar todos abertamente, não é? Não há aqui, não pode haver aqui com os bombeiros nenhuma... temos que trabalhar com eles, que eles, não é? Os bombeiros fazem parte de nós, não é? Portanto, isto tem que ser bem entendido, não é? Tem que ser bem entendido e com certeza que se for bem entendido, acho que também estarão de acordo em que os incentivos possam ter esta nuance mais positiva, em vez de estarmos a carregar com o efeito nefasto. Acha que isso não acontece porque há uma relação mais próxima entre os aparelhos partidários e os corpos de bombeiros neste país? Não sei. Nem quero ir por aí. Não quero ir por aí. Isso podia levar-nos a grandes conversas e é tudo na base da suposição, mas não é por aí. Eu acho que há aqui muito boa fé por parte de toda a gente que trabalha neste métier. Os bombeiros fazem um trabalho excepcional. Todos temos que melhorar, não é? Todos temos um caminho pela frente, temos que trabalhar em termos de qualificação, para dar com mais conhecimento, para dar um melhor contributo e, portanto, tudo aquilo que puder ajudar nesse sentido, acho que é bem-vindo. E essa ideia de utilizar um incentivo positivo em vez de um incentivo negativo, eu acho que também pode ser uma boa ideia. Deixa-me pegar um bocadinho também nas reflexões que foram feitas ao longo dos últimos meses, depois das tempestades do inverno. Tinha aqui curiosidade de lhe perguntar, depois de um debate que também se abriu com muita... vivo do ponto de vista até político, tem a ver com as instâncias de resposta. O próprio Presidente da República, no seu relatório, sublinha a relevância da resposta local àquilo que aconteceu no inverno, sabendo as habilidades crónicas que vêm dos combates aos incêndios, que se repetiram na questão das tempestades, ao nível da interoperabilidade, por exemplo. Pergunto-lhe se, ao nível da gestão dos fogos, naquilo que é o âmago da ação da AGIF, faria algum sentido haver alguma instância mais regionalizada ao nível das respostas, algures entre a dimensão local e a dimensão central? Isso era bom, esse planeamento, essa resposta, essa camada regional faz sentido e é benéfica para esta resposta? Eu acho que sim, mas essa camada regional está prevista. Nós temos, já referiu, o Plano Nacional com o Programa de Ação, mas o Programa de Ação não esgota todo o universo da programação. Temos um programa regional em cada uma das 5 regiões, portanto, noutros 2, e depois temos 23 programas subregionais ao nível das entidades intermunicipais. Estou a falar aqui das CIMs e das áreas metropolitanas. São 23 e é aqui que as coisas são resolvidas, porque é aqui que a escala dos incêndios acontece. Portanto, e esses programas estão a ser trabalhados com a participação de todas as entidades. Mas fala em execução desigual destes programas subregionais e municipais, certo? Quando está a falar da gestão do território nessa escala. A AGIF já falou sobre isto. Ora bem, há aqui ritmos diferentes, que também é preciso respeitar, não é? Nem todas as regiões têm a mesma dinâmica. E, portanto, sim, há aqui diferentes... porque os problemas também são diferentes, não é? Em cada uma das regiões, e há aqui diferentes ritmos, diria eu. Eu, por exemplo, o nível regional está todo resolvido, não é? Temos programas regionais para todas as 5 regiões. Não carece de um empurrão mais político, ou seja, do ponto de vista estritamente técnico e administrativo, está a funcionar, alicerçado nas regiões plano e nas CCDRs, é isto? É CCDRs e depois, sim, e nas NUTS 3, não é? Nas NUTS 3 nós temos atraso nos programas subregionais, na Zona Centro e algum atraso também na Zona Norte. Mas também é normal porque é aqui que os problemas são mais difíceis e, portanto, é aqui que também é mais difícil encontrar as soluções. Mas, tendencialmente, as coisas estão a avançar. Não precisa de uma regionalização política? Eu acho que não. Até porque, nestes níveis, também há o nível político envolvido. Nas regiões temos as CCDRs a coordenar as comissões deliberativas, não é? Portanto, quando todos estão de acordo em termos técnicos, o programa vai ao nível deliberativo e que é presidido pelas comissões de coordenação de desenvolvimento regional.
E depois temos o nível, no nível de NUT 3, portanto, das CIMs e áreas metropolitanas, temos também a CIM a coordenar, e a CIM é presidida por um presidente de Câmara, não é, do município, a coordenar deliberativamente esses programas. Portanto, eu acho que as coisas estão bem desenhadas. Agora, temos é que ter tempo. Temos que ter tempo, temos que ter persistência em seguir este caminho que foi iniciado e programado pela Comissão Técnica Independente de 2017, e não podemos voltar atrás, não podemos voltar ao princípio. Se voltarmos ao princípio, vamos novamente ter, não quer dizer que não tenhamos anos difíceis daqui para a frente, mas vamos ter problemas maiores porque não resolvemos na essência o problema dos incêndios, que são uma consequência em Portugal. Podemos só fechar com uma questão mais centralista que Diga. tem a ver com Lisboa e ao facto de, por exemplo, até aqui na zona de Lisboa, onde estamos a registrar, muito próximo, aliás, dos estúdios onde nos encontramos, haver sempre uma dúvida em relação à situação em Monsanto. E há aqui problemas na questão da prevenção de incêndios na zona de Monsanto em Lisboa. Era possível fazer mais? A Câmara Municipal de Lisboa está a fazer tudo o que pode, o que deve, dentro das suas competências? Nós temos tido ao longo dos anos, não é? E o nosso caminho iniciou-se logo depois de 2017, com a Câmara Municipal de Lisboa, e aquilo que e tem sido uma parceria, não é? Nós temos colaborado na elaboração dos planos para melhor proteção daquela área, e a ideia que tenho, eu não conheço muito bem, também não vivo aqui em Lisboa, mas do que é-me dado a conhecer é que tem havido anos em que as coisas estão... há mais gestão de combustível, portanto as coisas estão aparentemente com menos risco, e há outros anos em que o trabalho não foi... Este ano ainda não sei bem, este ano também não sei muito bem. Mas é uma área sensível, há um risco? É uma área muito mediática. É uma área que está muito bem protegida do ponto de vista da supressão. Portanto, temos uma corporação mesmo lá, não é? Temos outras muito próximo, e, portanto, sempre que há alguma ignição, eles chegam lá e debelam o problema em poucos minutos, muito poucos minutos. Estamos a falar de 2 minutos, quer dizer, coisas assim desta ordem de grandeza. E, portanto, agora, é uma massa combustível, não é? É uma massa combustível e pode haver um problema, como já houve noutros países, em Roma, próximo de Roma, e portanto é sempre uma preocupação. Mas eu estou convencido de que as autoridades, a Câmara Municipal está ciente do risco, e acho que tem feito ao longo dos anos aquilo que lhe compete para minimizar esse problema. Muito obrigado por ter vindo à Hora da Verdade, Paulo Mateus, a sua primeira entrevista como Presidente do Conselho Diretivo da AGIF. Este é uma entrevista que pode rever nas plataformas digitais da Renascença e do Jornal Público. Na próxima semana regressamos para outra entrevista.